noite, queridas amigas, queridos amigos do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos então a mais um quadro da nossa série Refletindo com Emmanuel, agora com o capítulo 27 do livro Caminho, Verdade e Vida. O título da lição é Negócios, e a passagem do Evangelho em que é baseada a reflexão de Emmanuel é a seguinte: E ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Lucas 2,49. Emmanuel diz o seguinte: o homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas. Absorvem-se outros no estudo dos mercados. Os países têm negócios internos e externos. Nos serviços que lhes dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Entretanto, apesar de sua feição respeitável, quando legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios. As bolsas mais fortes sofrerão crises. O comércio do mundo é versátil e, por vezes, ingrato. Não muito raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente lembram-se disso muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebram o esquecimento fatal. No entanto, a criatura humana deveria entender a iluminação de si mesma o melhor negócio da terra, porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Deus permitiu as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca. Deixou que se processassem os negócios terrenos, de modo a ensinar-nos, por meio deles, qual o maior de todos. Eis porque o Mestre nos fala claramente, nas anotações de Lucas: Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Então vejam, meus amigos, que lição importante, que lembrete de Emmanuel, que deve estar sempre ressoando em nossas reflexões diárias, porque aqui Emmanuel nos auxilia a consertar a nossa bússola, nos auxilia a posicionar os nossos interesses no sentido correto e o nosso caminho no sentido das preocupações mais importantes. Começando aqui pelo último parágrafo da lição de Emmanuel, quando ele diz: Deus permitiu as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca. Aqui Emmanuel está nos dando a chave para compreender que os interesses humanos, e aqui não apenas o comércio, todas as nossas relações profissionais, as nossas relações sociais, são um meio para nós alcançarmos o nosso fim maior, que é a nossa depuração interior e o nosso processo de reforma íntima. Todos os nossos assuntos profissionais têm que ser colocados sob esse prisma, e assim têm que ser enxergados como um meio para o nosso melhoramento interno. E aqui Emmanuel trata do aumento da fraternidade com as trocas, sim, porque o comércio possibilita que as pessoas se relacionem no dia a dia, conheçam culturas diferentes, conheçam o que é produzido por outros povos, nos tornando mais tolerantes, mais fraternos. E isso, expandido para todas as nossas atividades humanas, nossas atividades materiais, são sempre meios para que nós consigamos controlar os nossos vícios. Os vícios do orgulho, do egoísmo, da vaidade, todos eles são modelados no nosso dia a dia, do nosso trabalho mesmo. Assim como nós também, e aqui vem a segunda parte dessa frase de Emmanuel, quando ele diz que deixou que se processassem os negócios terrenos, de modo a ensinar-nos por meio deles qual o maior de todos, porque é nesse nosso trabalho diário que nós vamos aprendendo a diferenciar o que é importante, o que é valor eterno e o que é efêmero, o que é transitório. Essas reflexões, elas têm que continuar dentro de nós todos os dias, porque a todo momento o mundo nos convida a investir o nosso tempo e as nossas preocupações em atividades que não são os negócios de Deus, não são os negócios do Pai, como diz Jesus. São atividades efêmeras, cujos frutos são também efêmeros. Quanto tempo nós estamos gastando dos nossos pensamentos, das nossas preocupações, da nossa angústia em assuntos meramente materiais, em assuntos transitórios? Quanto tempo estamos investindo no nosso melhoramento pessoal, nas reflexões sobre a correção das nossas dificuldades, das nossas más inclinações? Quanto tempo estamos dedicando ao estudo da doutrina espírita?
Quanto tempo estamos dedicando às reflexões de Jesus, aos ensinamentos de Jesus? Quanto tempo dedicamos a olhar para dentro de nós mesmos, ao invés de talvez desenvolvermos atividades ociosas, estamos assistindo TV, lendo um livro que não é tão útil, não é tão importante? Quanto tempo dedicamos ao lazer e quanto tempo dedicamos a Jesus? Esse é o cerne da reflexão de Emmanuel na lição de hoje. E é muito importante que nós tenhamos isso em mente, porque o convite do mundo para que nós, nas palavras de Jesus, atravessemos a porta larga, a porta dos vícios, do prazer fácil, os convites são incessantes. E os convites vêm não só de encarnados, como também de desencarnados, que permitimos que pelo nosso pensamento e pelo nosso padrão vibratório se façam presentes em torno de nós. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel diz: o pensamento cria a vida que procuramos. Que vida estamos criando com o nosso pensamento? E onde estamos depositando todo o tempo que Deus nos deu aqui nessa encarnação? E por fim, acho que também vem a calhar bem aqui, para nós mantermos a reflexão em andamento ao longo dos próximos dias, quando Jesus diz: do que adianta ganhar o mundo e perder a si mesmo, e perder a nossa alma? Isso também cabe aqui nessa reflexão. De que adianta nós avançarmos nas questões materiais, profissionais, sociais, e a esse custo perdemos a nós mesmos? Fiquem em paz, queridos irmãos, com essas reflexões de Emmanuel, tendo sempre em mente o caminho que Jesus trilhou para nós e no qual Ele nos aguarda ansioso.